Eu cumprimento mais uma vez a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz? Porque o Senhor já está movendo no seu coração? Esse é o maior motivo de felicidade que nós temos. A alegria do Senhor nas nossas vidas. Como é bom nos render a Ele. Como é bom estar na presença dEle. E como é bom poder adorá-lo junto com vocês. É um prazer enorme para nós. Eu quero já convidar o presbítero Tiago, que vai ministrar a palavra ao nosso coração nessa noite. Eita, lá vem fogo. Tenho certeza que essa palavra é essa mesmo. Tudo foi preparado, que está aqui. Ó. Estenda para cá as suas mãos. Vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, apresentamos o teu filho. Eu sei que o Senhor já ministrou o coração dele, Paizinho. Por isso agora fala, meu Pai, conosco. Nós abrimos o nosso coração para receber mais do Senhor. Nós queremos mais, Jesus, mais, muito mais. O que nós temos ainda é pouco, queremos ser totalmente cheios da tua presença nessa noite. Que a tua palavra alcance cada coração aqui. Vem, Senhor, com tua graça, inundando as nossas vidas nessa noite, Paizinho. Em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa à mente de Cristo agora. Somente o Senhor tem liberdade para agir em nosso meio, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Como me alegro de estar na casa do Senhor, junto com os meus irmãos, adorando a Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E esse mês tem sido um mês onde o Senhor tem ministrado muito o meu coração. Desde o mês passado nós vínhamos falando sobre cura, vínhamos sendo ministrados, o Senhor veio restaurando, curando, e o Senhor tem continuado tratando algumas coisas na minha vida. E esse mês é um mês muito especial, porque é um mês do Setembro Amarelo. A mídia traz esse tema com muita frequência. Nesse mês, existe uma campanha contra o suicídio. Os profissionais da saúde vão, inclusive, dizer que a palavra suicídio já carrega um peso muito grande, um peso muito forte. E é por isso que hoje tem se falado de uma campanha em valorização à vida. E buscando sobre esse assunto para conversar com os meus alunos, para conversar com os meus colegas, eu li algumas pesquisas e houve um dado bastante interessante sobre entrevistas com pessoas que já tentaram suicídio. E quando se conversa com essas pessoas, se diz as pesquisas que essas pessoas não querem de fato acabar com a sua própria vida. Quando essas pessoas buscam o suicídio, elas querem, na verdade, terminarem com os seus problemas. Os problemas são a raiz de tudo. E quando nós falamos de problemas, nós falamos quase que automaticamente da ausência da alegria. E é por isso que o Senhor tem ministrado no meu coração essa semana sobre o que fazer quando a alegria acaba. O que fazer quando a vergonha, quando o problema, ele se aproxima. Quando as situações, elas se apertam. E aí o Senhor ministrou muito no meu coração em cima de um texto bastante conhecido da comunidade, dos irmãos. Abram comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João. No Evangelho segundo João, dá uma conferida se o irmão do seu lado tem Bíblia, se não, compartilha com ele da palavra do Senhor. Nós vamos ler o capítulo 2, amém?
João, capítulo 2, recebe o título das bodas em Caná da Galileia. Diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Versículo 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos ler até aqui. Esse é um texto bastante conhecido. Um texto que narra a história de uma festa que ocorreu em Caná da Galileia. Era um casamento, e um pouco diferente dos casamentos que nós conhecemos hoje em dia. Hoje as festas tendem a acabar muito rápido. As festas de casamento duram em média 4, 5 horas, algumas até mais rápido do que isso. Na época de Jesus, as festas duravam dias, duravam de 7 a 13 dias. E como em qualquer festa, como nos dias de hoje, e os crentes sabem isso melhor do que qualquer outro, festa boa é festa que tem comida e bebida. Você pode, inclusive, chegou na festa nos primeiros 10, 15 minutos, observar a decoração, ver como é que as coisas foram dispostas, mas se a festa não começa a servir logo comida e bebida, a festa não é boa, porque festa boa tem comida e bebida. Agora imaginem essa festa, esse casamento em Caná da Galileia. Nessa época as pessoas iam a festas de casamento de todos os cantos. Gente vinham de outras cidades em cima de lombo de burros, outros vinham a pé. Então quando eles chegavam na festa, eles não queriam um petisco, eles queriam boa comida, eles queriam fartura. Então eram festas que tinham muita fartura. E aí nós começamos lendo esse texto com um dado interessante. O apóstolo João, ele descreve nesse texto que Maria, mãe de Jesus, já estava nessa festa e que havia sido convidada para essa festa juntamente com Jesus e os seus discípulos. E aí é o primeiro ponto. Será que nós temos chamado Jesus para a nossa vida? Chamado Jesus para os nossos momentos? Será que nós temos chamado Jesus para que caminhe conosco? Você tem essa confiança de que você tem chamado Jesus? Que você não tem esquecido o principal convidado dessa festa? E aí traz um outro dado interessante. Junto com Jesus estavam os seus discípulos. E aqui o Senhor ministrava no meu coração, dizendo que Jesus anda com os seus discípulos. Em todo o Evangelho, em todo o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus caminhou com os seus discípulos. Ele estava treinando esses discípulos. Então Jesus estava onde os discípulos estavam, onde os discípulos podiam entrar. Jesus não entrava onde os discípulos não poderiam estar.
Então, certifique-se que junto com esse convite de Jesus, você chame outros irmãos de fé. Eu não estou dizendo para você fazer uma festa e chamar toda a comunidade. Pode também, mas ande com os discípulos de Jesus, ande com os seus irmãos de fé, ande com pessoas que caminham também com Ele, porque a palavra vai nos garantir que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estaria no meio deles. Mateus 18, capítulo 18, versículo 20. Por isso a necessidade de caminharmos juntos, de termos a garantia de que nós andamos com aqueles que também andam com Jesus. Ofereça carona aos seus irmãos, vai fazer um churrasco, lembra daquela irmãzinha da intercessão, que ora, da pastora, está ali, da pastora. Meu querido, isso é sim garantia de que Jesus estará naquele carro, estará na sua casa, estará naquele evento. Essa semana nós tivemos a honra, o Ministério de Intercessão, de ser convidado à casa de uma irmã, e nós estivemos lá como Ministério de Intercessão, e que bênção foi estar ali, orando como comunidade, orando como igreja, e era muito nítido, era muito claro a presença do Senhor naquele lugar. Então convide os irmãos, convide o Senhor Jesus para estar onde você quer estar. E a palavra vai nos dizer então que Maria, mãe de Jesus, estava ali na festa, e que Maria percebeu um movimento diferente. E aí, meu querido, segundo ponto, seja mais Maria, seja como a irmã Maria, seja essa irmã que é atenta aos outros. Porque imagina, durante a festa, durante as danças, enquanto eram entoadas músicas, enquanto as pessoas dançavam, comiam, bebiam, os detalhes se passavam despercebidos. Mas a irmã Maria estava ali e disse: opa, tem alguma coisa acontecendo, o vinho acabou. O vinho acabou. Ninguém havia percebido que o vinho havia acabado. Mas Maria, que tem imenso discernimento, que olha com cuidado, disse: opa, tem um problema chegando aí, tem uma vergonha se aproximando. Porque, meu querido, no tempo de Jesus, sobre os casamentos, tinha algo muito sério. Como eu falei aqui, as pessoas vinham de muito longe, elas queriam fartura, elas queriam ali comer e beber. Quem bancava essa parte era a família da noiva. E se por acaso faltasse comida à família do noivo, tamanha era o constrangimento que a família do noivo poderia processar a família da noiva. Era um caso de constrangimento. Imagina você dar uma festa, chamar pessoas, vem os seus parentes de longe, chegam na festa e no meio da festa acaba o vinho, acaba a comida. E Maria era essa irmã que logo identificou o problema. E seja mais como Maria. Porque Maria, no momento em que identificou o problema, ela correu para quem? Ela correu para Jesus. Ela correu para aquele que poderia resolver o problema. Meu querido, vinho na Bíblia tem um significado simbólico muito forte. Quando nós vemos o vinho simboliza alegria. O vinho simboliza um estado de alegria, um estado de festa. Aqui o fato do vinho estar acabando apontava para um problema que estava se aproximando, de uma tristeza que já estava chegando ali naquela festa. E Maria corre para Jesus e diz: Jesus, o vinho acabou ali, ó. Jesus, o vinho terminou. Sabe o que é o problema? Às vezes nós temos pouco discernimento. As pessoas passam por problemas, nós passamos por problemas, e nós não falamos para as pessoas,
Não falamos porque a vida das pessoas já é tão atribulada, já tem tantos problemas, a gente não quer causar constrangimento. A gente não quer causar um alvoroço maior. E aí a gente cai no engano de não contar. A gente guarda para a gente. Mas como Deus é misericordioso, quantas vezes a alegria, a tristeza bateu na minha porta. Eu acordei naqueles dias que você não está bem, que você levanta e não está bem, mas você veste de um falso sorriso, você chega na igreja como se nada tivesse acontecendo, e aí tem uma irmãzinha Maria, que ela chega em você e fala, e aí, o que está acontecendo? Não, nada. Eu posso te dar um abraço? Eu posso orar pela sua vida? Meu querido, seja mais Maria, seja sensível aos problemas. Maria poderia, no momento em que o vinho estava acabando, dizer, opa, o vinho está acabando, bora Jesus, vamos sair daqui, vamos abandonar esse barco, vamos embora. Tem pessoas que diante do problema do outro, preferem se afastar, preferem ficar longe. Eu não sei como resolver esse problema, eu vou para longe. As pessoas se afastam. Já aconteceu com você isso? Diante de um problema, as pessoas somem. Seja você também mais como Maria, que diante dos problemas fala para a pessoa que resolve os problemas. Maria não foi contando para as pessoas da festa, Maria foi direto para Jesus. Meu querido, se você sabe que o seu irmão passa por um problema, se você sabe que o seu irmão passa por uma situação constrangedora, seja intercessor da vida dele, da vida dela. Que possamos aprender a orar uns pelos outros, que possamos aprender a ser mais como Maria. Abra, por favor, a sua Bíblia em Colossenses, no livro de Colossenses, capítulo 3, não fecha lá, João, não. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo nos escreveu, deixou para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha o início do versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. Meu querido, suportai-vos uns aos outros. E quando a palavra diz suportai, não é no sentido de aturar, não, é no sentido de ser suporte, é de você ser como essa cadeira que você está sentado agora, de você ser sustento para essa pessoa. E nós vemos que Maria corre para Jesus, ela corre como intercessora e diz: Jesus, o vinho acabou, a tristeza aqui está chegando, a vergonha já vai surgir. Jesus, e aí? E aí no versículo seguinte, no versículo de João 2, no versículo 4, Jesus responde a Maria: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E não se escandalize com essa palavra mulher, é porque a nossa Bíblia, ela é traduzida do inglês. Essa palavra no original quer dizer senhora. Era Jesus sendo educado com Maria: senhora, o que eu posso fazer? Não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Meu querido, é por isso que eu sou fã também de Maria. Seja mais Maria, tenha discernimento como essa mulher, que conhece a Jesus. Ela carregou Jesus no seu ventre, ela viu Jesus crescer, ela o conhecia como ninguém, e ela consegue ler as entrelinhas de Jesus. Jesus disse para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora.
ela falou, opa, peraí, ainda não é a hora. Ainda. Quer dizer que vai chegar a hora. Ele só está dizendo, espera. E aí, enquanto Maria entendeu o recado, disse, opa, ele vai agir, só não é agora. Mas enquanto o Senhor não age, enquanto o Senhor disse, espera, Maria fez o quê? Maria corre, vai chamando os serviçais e diz, olha, vem cá, se ajunta aqui. Meu querido, sabe o que é o problema? Nós temos podemos obter 3 tipos de respostas de Deus. Sim, quando Deus atende ao nosso pedido e responde com sim. Deus pode dizer com ainda não, quando diz, ele temporariamente nega, mas olha, ainda não é a hora, eu vou te dar isso, só espera, não é chegada a hora. Ou ele pode dizer não. Aqui Maria entendeu que Deus estava dizendo espera. O problema é que às vezes Deus diz, espera, sabe essa promessa, sabe esse milagre, sabe isso que você tanto tem pedido? Só espera, porque ainda não é chegada a hora. E o problema é que a gente fala, o Senhor mandou eu esperar. Maria sentou e ficou lá de braços cruzados? Maria falou, opa, peraí, se não é chegada a hora dele, então é a minha hora. É a hora de eu agir. É a hora que eu posso fazer, eu vou tentar fazer o que eu puder, eu vou preparar o terreno, eu vou preparar a situação para que o milagre aconteça. Sabe o que é a questão? O Senhor tem prometido, o Senhor entregou aqui promessas de que alguns aqui cantariam para as nações. Mas enquanto a sua promessa não se cumpre, você tem estudado música? Você tem se preparado? O Senhor tem dito que vai colocar alguns aqui em lugares de honra, em serviços, em cargos de honra, através de concurso público. Mas enquanto o edital do concurso não sai, daquela vaga que já é sua, você tem estudado para os concursos? Você tem se preparado? Porque, meu querido, se nós não prepararmos a situação, pode ser que o momento chegue, mas a situação não foi preparada. Eu lembro, quando criança, a minha mãe trabalhava muito, tinha muitas questões, mas adorava fazer bolo. E nós gostávamos de participar com ela. Só que ela não deixava que nós mexêssemos com a batedeira, com o forno. Ela fazia o bolo. Mas ela permitia que nós, eu e a minha irmã, antes dela chegar, preparássemos os ingredientes. Então nós separávamos os ovos, a farinha, a manteiga, separávamos as porções segundo a receita do caderninho. Quando ela chegava, ela realizava o milagre do bolo. Era ela quem realizava, a obra era dela, o crédito era dela, mas nós tínhamos preparado os elementos para que aquilo acontecesse. Se nós ficássemos sentados vendo televisão, pudesse ser que na hora que ela chegasse, já tarde, já não desse tempo de organizar todas as coisas, aí ela ia cuidar de outros afazeres, bolo só outro dia. Então é necessário que enquanto o Senhor diz, espere, a gente comece a agir, a gente comece a preparar as situações. Seja mais proativo, faça o que você pode fazer, porque, meu querido, quando chegar no limite do que você pode fazer, aí é a hora do Senhor agir, aí é a hora do milagre acontecer. E aí Maria entendeu isso e falou, opa, então peraí, é a minha hora. E Maria começou a chamar os serviçais, chamou os garçons, falou, olha, vem cá, deixa eu dizer para vocês, está vendo aquele cara ali? Façam tudo o que ele mandar. E aqui nós vemos um outro segredo. Meu querido, faça tudo o que ele mandar. Quando nós convidamos Jesus para a nossa vida, quando nós convidamos Jesus para essa grande festa que é a nossa vida,
nós queremos as coisas boas, nós queremos seguir as coisas que nos parecem agradáveis. Mas há comandos do Senhor que podem ser difíceis para nós. Perdoar um dos nossos inimigos, perdoar uma das pessoas que me perseguem, liberar perdão, não é fácil. E pode ser que não seja a minha vontade. Mas é necessário que eu faça tudo quanto o Senhor mandar. É necessário, se eu quero que a alegria volte, se eu quero ter mais vinho nessa festa, é necessário que eu faça tudo quanto Ele mande. Será que nós temos feito tudo quanto Ele manda? Será que você faz tudo o que Ele tem te pedido? Como você olha para você mesmo, para a sua vida com Jesus? Será que nós temos dado para Ele o volante da nossa vida? Colocá-lo no carona é fácil. Entregar a Ele o volante da nossa vida é o que é difícil. Quem aqui é motorista sabe disso. Quando está andando com outro motorista, quando não é você que está no controle, você se assusta, você não sabe se vai frear, se a pessoa que está no volante não vai, você não tem controle. E aí o medo é maior. O pezinho fica lá no freio, não é o tempo todo você fica forçando o assoalho. Eu ia expor aqui meu esposo, não vou não. Porque quando eu ando com o Samiro, falta eu furar o assoalho do carro. Eu não tenho controle. E é assim, quando entregamos para Jesus o volante das nossas vidas. É isso, fazer tudo quanto Ele mandar. Nós precisamos entregar a Ele as nossas vidas. E aí, agora que eu vou começar a pregar. Sabe por que o vinho acaba? Sabe por que Deus permite que a tristeza chegue nas nossas vidas? Sabe por que os problemas, hora ou outra, eles tendem a aparecer na nossa caminhada, mesmo a caminhada cristã? Porque esse é um engano. As pessoas acreditam que, porque vão agora caminhar com Jesus, porque agora aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, todos os problemas da sua vida vão se extinguir. E isso é uma mentira. A palavra nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ela também nos garante e nos pede para ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Sabe por que Deus permite as tristezas? Sabe por que Deus permite os problemas? E nós encontramos também nessa passagem. Lê comigo lá o versículo 6 de João capítulo 2. Diz o seguinte: estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Meu querido, essas talhas eram como jarros. Nesses jarros haviam água. E a palavra vai nos dizer que de cerca de 2 ou 3 metretas, essa medida é o equivalente a 80 a 120 litros. Então, em cada uma dessas jarras, nós tínhamos muita água. E para que servia essa água? A própria Bíblia explica. Essas águas serviam para a purificação. Isso não fazia parte de mandamento dos judeus. Mas essas talhas na festa faziam parte da tradição judaica. As pessoas, quando chegavam nessa festa, elas retiravam desses jarros água para lavar as mãos, em sinal de purificação. Alguns mais exagerados lavavam os pés. E durante o decorrer dos dias, durante o passar dos dias, a água do jarro foi o quê? Foi diminuindo, foi diminuindo. A festa foi rolando,
A festa, as pessoas foram dançando, comendo e bebendo, e a água da jarra foi diminuindo. Alguns aqui já entenderam. Sabe o que a água aponta para nós? Quando nós vamos ler sobre as simbologias da Bíblia, nós vamos ver que geralmente a água, e principalmente a água para a purificação, representa o Espírito Santo. Representa o Espírito de Deus. Meu querido, durante o decorrer da festa, a água do jarro foi diminuindo. E é por isso que nós vamos ver que Jesus vai pedir para que elas voltem a serem cheias. Sabe por que Deus permite que o vinho acabe? Porque, meu querido, se o vinho não acabar, se o vinho quase não acabar, a festa continua com a talha vazia. Se os problemas não se aproximarem, a gente continua vivendo se esquecendo de Deus. Então Deus nos ama tanto. Isso, meu querido, não é castigo, não entenda como castigo. Isso é proteção, isso é amor. Deus nos ama tanto que Ele permite que um sinalzinho amarelo se acenda, para chamar a sua atenção e dizer: ô, acorda, está tendo um probleminha ali, ó, tenha mais atenção. A festa tem continuado, e você tem se esquecido do principal. Você tem vivido, mas tem se esquecido do principal. Então Deus permite, esse é um modo de ver, que Deus permite que os problemas ocorram, que o vinho acabe, para que a gente perceba que a nossa talha está quase no fim. Será que nós temos alimentado a nossa alma com o Senhor? Será que diariamente nós temos nos alimentado daquilo que é bom? Meu querido, as adversidades são tantas, as mentiras desse mundo são tantas, as pessoas dizendo que nós não podemos, que nós não temos, que nós não somos, que se nós não nos alimentarmos diariamente, nós vamos nos esvaziando, a nossa afeição vai ficando cada vez mais abatida, os problemas vão se acumulando. Se encher de Deus é uma forma de proteção. Quando eu tenho convicção de quem eu sou no Senhor, do que eu tenho no Senhor, do que eu posso no Senhor, eu sou protegido. Porque quando o inimigo lança contra nós uma mentira, a gente tem base bíblica para dizer: opa, peraí, toma uma verdade. Meu querido, esse mundo quase nos fez acreditar que esse lugar não era para a gente, que a casa do Senhor não era para nós, quase nos fez acreditar que éramos um erro, que Ele havia errado ao nos criar como Ele nos criou. Não sei você, mas eu gastei muito tempo para entender da graça, do amor de Deus, para entender que Ele me amava exatamente como eu sou, que não é por mim, mas por Ele, é pela sua graça, que Ele não faz acepção de pessoas, que somos nós que olhamos para o que está de fora, para o que é externo, mas Ele olha para dentro, Ele olha para o nosso interior. Quantas vezes eu acreditei em mentiras, em vez de lançar verdades na minha mente? Nós precisamos urgentemente nos enchermos de mais do Senhor, enchermos mais do Espírito Santo. Isso é uma das coisas que eu posso me encher do Espírito Santo de Deus todos os dias. Ele está disponível todos os dias. Você levanta todas as manhãs,
toma café da manhã, durante o dia você almoça, você janta. Eu não sei quantas refeições você faz ao longo do dia, mas com certeza você faz refeições ao longo do dia. Nós lembramos de alimentar a nossa carne, mas esquecemos de alimentar o principal. Esquecemos de encher a nossa talha. Meu querido, somos nós a talha. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Senhor. Você é a igreja. Você é casa do Senhor. E você precisa se encher dele todos os dias. Dia após dia. E sabe por que Deus permite que o vinho acabe? Porque, meu querido, quando você encher as talhas novamente, quando você se recarregar do Senhor, quando você se encher do Espírito Santo, vai haver uma transformação, vai haver um milagre na sua vida. Você será esse próprio milagre. E esse vinho novo será algo muito diferente do que de antes, muito melhor do que antes. Meu querido, a palavra de João capítulo 2, dessa cena da festa, que para nós é bastante simbólica, vai dizer que o mestre Sala foi chamado para provar desse vinho. E quando o mestre Sala prova desse vinho, manda chamar o noivo. Fala, olha, deixa eu te falar uma coisa. Geralmente as pessoas servem um bom vinho e deixam o pior para o final. Mas você fez o contrário. Você deixou o melhor para o final. Você deixou o melhor para depois. Sabe o que isso significa, meu querido? Que a glória da segunda casa tende a ser maior do que a primeira. Isso significa que nós somos transformados de glória em glória. Em 2 Coríntios, abre lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: amém? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados, meu querido, de glória em glória, e isso é do Espírito. Ele que opera, de dentro para fora, cada dia mais imagem do Senhor, cada dia mais parecido com Ele. Sabe por que o Senhor permite que alguns problemas, algumas adversidades chegam na nossa vida? Porque é hora de mudar de fase. Porque é hora de experimentar um vinho novo. Porque é hora de experimentar novidade de vida. Porque é hora de experimentar algo melhor. Entende por que Ele nos ama, que Ele permite que algumas coisas aconteçam, para que a gente vá para uma outra etapa? Porque nós temos a mania do comodismo, a gente se acomoda muito fácil. Quando as coisas estão boas, a gente se acomoda. Ah, tá bom aqui. Ah, tá bom do jeito que tá. Tá bom com essa quantidade de pessoas. Ah, tá bom esse ministério desse jeito. Ah, tá bom minha casa com esses móveis. Ah, tá bom meu relacionamento assim, mais ou menos. Mas aí é quando a crise chega, é quando um problema aparece, que a gente fala, opa, peraí, alguma coisa tem que mudar. E aí quando nós experimentamos um vinho novo, quando o milagre acontece, a gente fala, nossa, isso aqui era melhor do que antes. Nossa, isso daqui que era um relacionamento. Depois que eu acertei as coisas com o meu parceiro, com a minha esposa, com a minha companheira, opa, isso é relacionamento. Eu achava que era aquilo antes, mas não, olha, tinha mais.
Meu querido, o Senhor tem mais para a sua vida. O Senhor tem mais para a minha vida. E é por isso que de glória em glória, nós seremos transformados, até atingirmos a semelhança dEle, que é perfeito. Atingirmos a semelhança dEle, que é perfeito. Meu querido, você termina o processo melhor do que antes. Sabe o que é o problema? O problema é que algumas das vezes, nós usamos do processo para nos tornarmos amargos. A Bíblia diz que esse vinho que Jesus havia transformado da água para o vinho, esse vinho era um bom vinho. Sabe o que era um bom vinho no tempo de Jesus? Um bom vinho era um vinho que a uva, o suco da uva havia passado por um processo de fermentação e que durante esse processo havia sido preservado a doçura. O vinho ainda era frutado. Um vinho ruim é um vinho amargo. Então, quando o mestre Sala prova o vinho e sente a doçura na boca, ele vai dizer: isso que é bom vinho, é doce. O problema é que algumas vezes nós usamos do processo para nos tornarmos amargos. Nós erramos durante o processo e nos tornamos amargos. Nos tornamos um vinho difícil de ser tragado. As pessoas experimentam da gente e dizem: que pessoa amarga. E aí nós falamos: mas também com tantos problemas, não sabe o que eu passo, não sabe o que eu vivo, não sabe o que eu já experimentei. Por isso eu sou assim, eu sou amarga. E existem outros que passam pelo mesmo processo e se tornam doces. Passam pelo mesmo processo. Aqui, entre nós, quando olhamos para as nossas vidas, pessoas que foram rejeitadas, algumas desde o seu nascimento, pessoas que foram agredidas, pessoas que foram estupradas, pessoas que sofreram todo tipo de violência física, emocional, pessoas que passaram por um processo extremamente doloroso, mas que hoje o Senhor tem chamado para serem doces. Pessoas que passaram por um processo doloroso, mas que hoje, quando experimentamos dela, diz: meu Deus, quanta doçura há nessa vida. Meu querido, é assim que nós marcaremos essa geração, é assim que nós marcaremos o nosso povo, é assim que nós atrairemos mais vidas para Jesus, sendo nós um milagre. A palavra vai nos dizer no final desse texto, que por causa deste milagre, os discípulos creram. Por causa desse milagre, pessoas vão crer. Quando você contar o seu testemunho de vida e dizer: tá vendo, eu passei por esse processo, mas hoje eu sou doce. Vem experimentar o que me fez doce. Vem experimentar o que deu certo no meu processo. Isso é que é bom vinho. Isso que é alegria, que é inteligência emocional. Meu querido, é quando chegam os problemas, quando chegam as adversidades, e nós usamos ele para crescer, para sermos melhores, para sermos mais doces, com essa vida que já é tão cruel. E é assim que as pessoas vão crer. A nossa vida será testemunha, a nossa vida é testemunho do milagre. Experimente o milagre, você já é um grande milagre do Senhor. Meu querido, você está aqui, reconheça a situação privilegiada que você tem. Por quantos anos eu passei desconhecendo uma comunidade inclusiva, desconhecendo do amor do Senhor.
Eu precisei experimentar uma vida doce, de uma pessoa que passou pelo que eu havia passado e disse assim: oh, mas o Senhor me ama. Eu disse: peraí, mas como? O Senhor te ama. Eu passei pelo mesmo processo que você. Por que eu sou diferente? Eu quero experimentar, deixa eu voltar ao processo. E eu fui experimentar desse amor. Tem pessoas que precisam passar pelo processo de fermentação de novo, para se tornarem doces. Precisa liberar perdão, precisa curar, se curar. E se permita. Viva essa experiência do vinho novo. Viva a experiência dessa transformação. De transformar água em vinho. Meu querido, de transformar palavra, de transformar o Espírito Santo. Quando eu me encho do Espírito Santo, eu também me encho de alegria, eu me encho de segurança, eu me empodero. Falem o que quiserem falar de mim, porque me importa o que Ele já decretou sobre mim. Digam o que quiser dizer sobre mim. Eu já sei o que Ele determinou, o que Ele diz sobre mim. Se empodere, se encha disso. Seja livre. E você perceberá que a alegria volta. E você perceberá que a luz volta. Que o semblante muda. Que as pessoas passam a dizer: mas espera aí, tem coisa diferente em você, você está mais feliz, você está mais jovem, sua pele está mais bonita. O que você tem feito de diferente? O que você tem feito? Eu quero isso para a minha vida. E aí é hora de nós evangelizarmos. É hora de dizer: olha, não fui eu. Isso não é obra minha. Foi Ele quem transformou, foi Ele quem fez. Mas antes eu precisei me encher. Antes eu precisei encher a mim mesmo do Espírito Santo de Deus. Meu querido, o Senhor tem feito um convite para nós. E é essa palavra que o Senhor quer trazer para nós essa noite. Ele quer trazer novidade de vida para você. Ele quer trazer vinho novo sobre a sua vida. Sabe esse problema, essa dificuldade que você está vivendo? É só um ponto de atenção para Ele dizer: olha para mim, eu posso mudar as coisas, eu tenho soberania sobre tudo, eu tenho poder. Nós cantamos, Ele é todo poderoso. É Deus dizendo: olha para mim, deixa que eu faço. É o Senhor dizendo: tenho novidade de vida para você. Experimente vinho novo. Experimente ser renovado no Senhor. Experimente a alegria da segunda casa. Experimente a alegria dessa novidade de vida. Da bonança depois da tempestade. Isso se chama alívio. Meu querido, não existe nada melhor do que o alívio. Depois, quando as coisas apertam e você experimenta o alívio, que sensação agradável é aquilo. Depois que as coisas passam, os problemas passam, o medo passa, aí você dá valor para aquele momento, para aquele instante e diz: nossa, isso é bom. Esse momento é bom. O Senhor quer nos entregar novidade de vida. O Senhor quer te entregar vinho novo. Deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor transformar. Amém?